Nós vamos retomar a série que iniciamos no domingo passado, a série intitulada Adultério Espiritual. Se você pegar a sua ordem de culto, se você não está habituado, na capa diz sempre a série que estamos pregando e a mensagem dessa manhã. Deixe-me explicar um pouquinho o que é essa série, para que as pessoas relembrem a proposta dela e também aqueles que estão visitando nossa igreja saibam sobre o que nós estamos meditando. A Bíblia, ela tem analogias para o nosso pecado, para aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, que diz respeito a um relacionamento entre um homem e uma mulher e a nossa infidelidade num casamento. Então Deus compara o seu relacionamento conosco como o relacionamento de um homem e uma mulher. Ele se coloca na posição do homem e ele descreve a sua mulher como sendo infiel. Então existem vários textos nas escrituras, em especial na literatura dos profetas, que trabalha essa ideia de infidelidade num casamento com Deus. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Oséias, que é um profeta, e como a sua história encarna um pouco desse tema de adultério espiritual. No domingo passado, que foi a primeira mensagem, eu apresentei o casamento como uma aliança na qual você faz perante Deus, né? Ela é uma aliança sagrada, ela tem exigências de ambas as partes, ela tem promessas de ambas as partes, e ela é selada pelo ato sexual, que é a evidência de intimidade na vida de um casal. Deus usa o casamento como analogia, e ele diz que ele entrou em aliança com Israel, então Israel deveria fazer também suas promessas, cumprir as suas condições na aliança com Deus. No entanto, nós vimos que desde o início da história de Israel foi infiel buscando outros deuses. Uma história bem conhecida, daqueles que conhecem um pouco da Bíblia, né, claro, é a história do bezerro de ouro, né, que aconteceu ainda quando Moisés era o líder do povo, tirou o povo do Egito, e à medida que eles caminhavam pelo deserto, não demorou muito para eles entrarem em idolatria. Deus havia acabado de fazer grandes coisas, as chamadas 10 pragas. Até quem não conhece a Bíblia direito, sabe a história de Moisés e da libertação do Egito, as 10 pragas. Tem até criança que assiste desenhos sobre isso, adultos que assistem filmes ou novelas ou coisa do tipo. As pessoas conhecem essa história. Pois bem, o que elas não conhecem muito bem é que não demorou muito, depois de Deus ter feito todos esses milagres, todas essas maravilhas, para Israel buscar outros deuses, ou adorar o Deus verdadeiro de maneira errada, com ídolos, com imagens, coisa que Deus nunca permitiu. Então Deus confronta o pecado desde o início. Ele mostra como o povo provocou Deus com ciúmes, provocou ciúmes em Deus, e porque fizeram alianças com outros deuses. A gente falou como o adúltero normalmente aproveita as dádivas do seu marido, mas ele se afasta do doador. Isso é muito triste, porque mostra o espírito de infidelidade. E como ele é um adúltero recorrente, na lei de Moisés, e nós pregamos sobre a lei de Moisés no domingo passado, a punição para um adúltero era morte. Então eu terminei a mensagem falando que alguém tem que se colocar em nosso lugar para que a gente não morra. E é por isso que Jesus Cristo se coloca no lugar do infiel. É Ele que recebe o castigo da nossa infidelidade. Ele é tratado como o adúltero e morre para que nós não recebamos o castigo de morte. Hoje a gente vai explorar uma história no qual Deus ordena que um profeta encarne a infidelidade do povo. Como? Deus ordena que esse profeta se case com uma mulher que vem de uma origem duvidosa. Isto é, ela é uma mulher, duvidosa não é a melhor palavra, de uma origem ruim. Ela tem uma imagem ruim, porque ela é uma mulher que fica com muitos homens. Ela é uma mulher conhecida por sua infidelidade. E Deus ordena que ele se case com ela, para que o casamento dele seja uma evidência de como é que o povo trata Deus. Embora Deus ame o povo e tenha tirado o povo das suas prostituições, o que vai acontecer na história de Oséias também acontece em relação a Deus e o seu povo. A esposa de Oséias vai voltar a praticar adultérios casada com Oséias. Oséias vai ter que buscá-la em meio à sua infidelidade. É uma história de humilhação.
É uma história de vergonha para ele. Ele é conduzido por Deus a encenar na sua vida o amor de Deus para com o povo e a infidelidade do povo para com ele. É uma história triste, mas uma história que traz em carne e osso a infidelidade que nós temos para com Deus e o amor de Deus para com o seu povo. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer de Oséias capítulo 2. A gente vai ler só um trecho dessa história, é claro que não dá para contá-la toda, mas eu vou tentar resumir alguns pontos-chave aqui, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Então a gente vai ler o texto agora de Oséias 2, praticamente o capítulo todo. Vamos começar no verso 2 até o final do capítulo, e depois eu vou explicar o contexto no qual Oséias profetizou, para que a gente entenda melhor a profecia do capítulo 2, tá? Acompanhe a leitura, Oséias 2, a partir do verso 2 até o 23, diz assim: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei, não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto em que Oséias trabalha, para então nós entendermos essa passagem e tirarmos algumas lições para nós. Eu quero primeiro explicar quem foi Oséias. Oséias foi um profeta que trabalhou no reino do norte, o reino de Israel. Eu já falei aqui várias vezes, então quem está aqui há mais tempo deve se familiarizar com isso, mas quem não conhece a história do povo judeu no Antigo Testamento, é bom que você saiba que no começo da monarquia era um reino só, mas não demorou muito para rachar esse reino. 10 tribos ficaram ao norte, no chamado reino de Israel, e 2 tribos ficaram no sul, no chamado reino de Judá. O reino do norte logo se desencaminhou, procurou outros deuses, passou a adorar em outros lugares que não em Jerusalém, criou outros sacerdotes que não da tribo de Levi, e assim acabou por gerar um caminho de morte, um caminho de inimizade para com Deus. Então desde o seu início, o reino de Israel só teve reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Só que Deus não deixou esse reino do norte só passar por tempo ruim.
No reinado de Jeroboão II, houve um tempo de bastante prosperidade, em que os limites do reino do norte foram expandidos. Quer dizer, ele venceu guerras, passou a ficar mais rico, teve bastante bênçãos decorrentes disso, um período de prosperidade. E aí, esse era o momento em que o povo deveria voltar-se para o Senhor em gratidão. Mas o que acontece? Eles só aumentaram as suas prostituições espirituais. É nesse período que Oséias vai profetizar. Ele começa a profetizar no reino desse rei, no reinado desse rei, e em que é um período em que as coisas vão relativamente bem, mas ainda existe alguma instabilidade, principalmente política, e Oséias então vai trazer uma palavra ao povo, passando por essa encenação que eu falei de casar-se com uma mulher infiel, né? E Oséias vai sempre apontar para a necessidade de voltar-se para o Senhor, do contrário, eles seriam castigados com a Assíria. A Assíria, eventualmente, depois do ministério de Oséias, acabou invadindo Israel e destruiu todo aquele reino. Mas é bom que você saiba um pouquinho do que Oséias chama de prostituição. Normalmente nós estamos associando prostituição com pecados sexuais, a gente tem essa conexão, mas a palavra prostituição, tanto em Oséias como em outros profetas, ela é usada de todo tipo, para se referir a todo tipo de infidelidade para com Deus. Então, nem sempre está ligado com pecados sexuais, às vezes envolve isso, mas nem sempre está ligado a isso. No caso de Oséias, tem duas áreas em que eles se mostram adúlteros, de forma recorrente. A primeira é política. Existe uma prostituição política. Você fala, como assim política? É porque eles buscavam alianças com outras nações. Ao invés de confiar no Senhor para se proteger de outras nações, quando a coisa não ficava muito bem, eles buscaram a Assíria, buscaram o Egito, e com isso se mostravam desconfiados da proteção de Deus. E o fato deles se prostituírem politicamente, para mim, é uma grande lição de como a gente está acostumado a relacionar Deus com coisas espirituais e não com o dia a dia. A gente não mistura Deus numa conversa de política. Isso é péssimo, porque a gente acha que Deus só cuida de uma partezinha da nossa vida. Ele só cuida da parte espiritual. Oséias é um exemplo disso. Não é que eles não eram religiosos, eles eram religiosos. Eles inclusive oferecem sacrifícios a Deus, só que Deus não os aceita. Deus rejeita por causa do espírito sincretista deles. Eles adoram a Deus, eles vêm na igreja, eles frequentam aquela igreja lá, a Aliança, que você conhece? Eles participam da igreja, mas eles são pessoas que não conectam Deus com outras áreas da sua vida. Então, a área política é a primeira área em que eles se mostram infiéis para com Deus. Eles vão buscar proteção em outro que não o Senhor. A segunda área é cultica. Em termos de culto mesmo, eles adoram outros deuses. Oséias confronta repetidas vezes a idolatria de Israel. O que Israel fazia? É bom que você saiba um pouquinho do contexto. Um dos deuses mais mencionados em Oséias é Baal. Baal era o deus que na terra de Canaã, dos cananeus ali, era o deus da fertilidade. Então era para ele que se rogava que trouxesse um plantio fértil, né? Então você plantava e você queria frutos. Então ele é que trazia fertilidade. E quando você precisava também de filhos, você buscava filhos, uma descendência, você intercedia junto a ele para que ele trouxesse filhos às pessoas que queriam, né, reprodução, queriam crescer, expandir a sua família. Então ele era considerado o deus da agricultura e da fertilidade. Veja só, os cananeus, que têm uma outra origem religiosa diferente do povo judeu, do povo hebreu, eles passaram a adotar práticas horrendas que Israel trouxe para dentro do seu culto. Eles tinham as chamadas prostitutas cultuais, porque num ato sexual era como se estivesse excitando o Deus da fertilidade a trazer produtividade para o seu povo. Então isso passou a ser uma coisa não só praticada pelos povos cananeus nas outras religiões. Israel fez isso com as suas filhas. Dá uma olhada no capítulo 4, versos 12 e 13. Olha só, 13 e 14, fala assim:
Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terubinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Está vendo a que ponto eles tinham chegado? O culto deles o povo de Israel havia entrado nessa prática de até acreditar que os atos sexuais praticados num clima de adoração ao Deus Baal iria produzir fertilidade, tanto na agricultura quanto na família. Então era esse tipo de confiança que eles tinham, e é por isso que a palavra de Oséias é tão dura. E é dura não só porque eles tinham essa prática cultica, mas porque o resultado dessas duas infidelidades, a prostituição política e prostituição cultural, era uma sociedade imoral. Por exemplo, ele menciona a violência, e a gente sabe que nos anos seguintes ao começo do ministério de Oséias, 4 mortes de reis fazem troca de dinastia. Você imagina, durante 30 anos 4 dinastias diferentes assumem o reinado. Por quê? Porque vem alguém e mata essa família, aí assume outra família, aí vem alguém e mata essa família, aí assume outra família, aí mata essa família. Em 30 anos tem 4 trocas de dinastias, por causa dessa violência. Também roubo, adultério. Os sacerdotes, eles abusavam do seu poderio espiritual e levavam as pessoas a pensar que tinham mais pecado e mais pecado e mais pecado. Para quê? Para trazer mais sacrifícios. Então Oséias confronta o espírito de furto dos próprios sacerdotes, o espírito abusivo deles, em que eles levam as pessoas a achar que tem mais pecado para trazer mais ofertas. Por quê? Porque as ofertas trazidas para o templo eram aproveitadas pelos sacerdotes. Então olha que ponto chegou, dos líderes espirituais desejarem essas coisas para si. A gente tem coisa parecida hoje em dia também, quando alguns líderes espirituais convocam os seus fiéis a trazerem riquezas em nome de adorarem a Deus, mas que entram dentro dos seus próprios bolsos. Isso mostra a infidelidade do povo lá e hoje também. Então era um contexto de prostituição, e a missão de Oséias agora era mostrar para o povo que tipo de infidelidade eles tinham. Por isso que Deus pede para ele se casar com uma mulher que já vinha de um contexto negativo, sexualmente imoral, e ela tem filho com Oséias, mas ela não só tem filho com Oséias, ela tem filhos com outros relacionamentos, filhos de adultério, Oséias fala, e cada filho que ela tem, a partir do casamento com Oséias, recebe um nome de juízo de Deus. Deus fala assim, versículo 6 do capítulo 1, dá uma olhada, capítulo 1 verso 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Lo-ruama significa não amada. Versículo 9. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami. Lo-ami é não meu povo, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Então as palavras os nomes dados aos filhos de infidelidade são nomes de que Deus está rompendo o relacionamento com eles. Por quê? Porque Israel foi infiel para com o Senhor. Perante a lei de Moisés, estava correto para um homem querer romper esse casamento por causa de infidelidade. Então Oséias vai encarnar essa missão e vai mostrar ao povo algumas das razões pelas quais eles entraram nisso. E uma das ênfases de Oséias é mostrar que o povo não conhecia Deus. E como esse ensinamento é importante. Essa é uma coisa das mais repetidas em Oséias. Fala assim: vocês não me conhecem, vocês não me conhecem, falta-lhes conhecimento de Deus. Isso é repetido várias vezes em Oséias. E é bom que a gente diga isso, porque a maioria de nós tem a impressão de que a gente conhece Deus. E quando nós apresentamos o evangelho para alguém que não está na igreja, ele fala: não, mas eu conheço Deus, eu também acredito em Deus. E Deus vai mostrar através da história de Oséias que conhecer a Deus envolve muito mais do que saber algumas coisas a seu respeito. Envolve ter um profundo envolvimento com Ele. Então, conhecer a Deus é muito mais do que saber um ou outro dado, é muito mais do que saber alguma coisa sobre a igreja. Envolve um estudo profundo e piedoso de quem Ele é, que produz uma vida santa.
Essa é uma lição preciosa que você e eu temos que aprender. Por que a gente gasta tempo na igreja ensinando a Bíblia? Não é só porque essa aqui é uma escola, mas porque conhecer a Deus é fundamental para viver do jeito que Ele quer. Eu já usei essa comparação antes e eu quero repeti-la aqui. É igual você dar presente para quem você ama. Você só consegue dar presente para quem você ama, bom, se você conhece a pessoa. Inclusive, dar presente para quem a gente não conhece, não é complicado? Às vezes você até liga para alguém e fala assim: o que eu dou para fulano? Dar presente para quem a gente não conhece é difícil. Por quê? Porque o precioso é presentear as pessoas que nós amamos com aquilo que elas gostam. Então, o que Deus está ensinando é que é impossível você agradá-lo se você não o conhece. Ah, mas eu tenho uma noção de Deus. Quanto menor a sua noção de Deus, menos você o agrada. Porque você precisa conhecê-lo, gastar tempo sabendo quem Ele é. Esse é um ensinamento precioso de Oséias. Então, com esse contexto em mente, você sabendo qual era a situação de Israel e qual era a missão de Oséias para com Israel, eu quero que a gente olhe para o capítulo 2 e tire algumas lições para a nossa vida. O capítulo 2 então vai ter duas partes. A primeira parte vai do verso 2 até o 13, em que Deus vai mostrar a tolice de quem está apaixonado por outros homens, apaixonada por outros homens. É uma tolice passional. Deus vai descrever Israel em termos de que ela faz as coisas assim, cegada pelo seu amor adúltero, cegada pela sua paixão. Ela arde em paixão pelos outros amantes. Deus começa fazendo um apelo aos filhos. Isso aqui é muito curioso. No versículo 2 e 3 fala assim: repreendam sua mãe, ela não tem mais juízo, ela se veste como uma mulher que quer ser desejada. Versículo 2 fala que ela tem vestimenta, ela tem a aparência de uma mulher que quer ser desejada. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e no meio dos seios a infidelidade. Está vendo? Ela se porta de um jeito que ela quer ser desejada. E isso é descrito para que os filhos digam assim para a mãe: mãe, olha como é que você está se portando. Olha que vergonha que a senhora nos faz passar. Por que Oséias está falando desse jeito? Porque ele está tentando mostrar para o povo de Israel que a liderança não está mais percebendo o seu pecado. Então era um apelo ao povo, para que o povo, quem sabe, falasse com os líderes e enxergassem o tamanho do seu adultério, da sua prostituição. Ele continua mostrando que o pecado, a prostituição é tão grande por parte de Israel, que diferente de uma prostituta que recebe a paga e é procurada por seus clientes, ela faz diferente. Ela vai atrás dos seus amantes e ela é quem lhes dá presentes. Deus usa isso para mostrar que nível de prostituição, de adultério, que feiura do pecado do povo. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, a prostituta que trabalha assim, a vida dela não é limpa, mas ela faz isso por sustento. Você, ao contrário, você dá presentes aos seus amantes. Olha o versículo 5. Versículo 5 fala assim: a mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha. E ela diz: irei atrás dos meus amantes. No versículo 8, ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu trigo, vinho, azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Ela pegou as coisas que ela recebeu de Deus e ela deu para Baal. Em outras palavras, ela recebeu um belo anel, ela recebeu um perfume, e todas essas coisas que ela recebeu do seu Deus, ela foi lá e deu de presente para o seu amante. Olha a afronta. Olha que nível de afronta. Ela é capaz de presentear os seus amantes com os presentes que ela recebeu do Senhor Deus. Isso só mostra como nosso coração é mau. Versículo 7 diz que ela primeiro tenta os amantes, não consegue, depois ela vai para Deus por interesse. Olha como ela é interesseira. Versículo 7: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Em outras palavras, como os meus amantes não me dão as coisas que eu preciso, eu vou voltar para o meu marido, quem sabe ele me dá aí a minha mesadinha. Então,
Eu quero que você compreenda como é triste essa verdade, mas que nós frequentemente somos conduzidos de volta para Deus, muitas vezes de maneira interesseira, por períodos de dor. A gente poderia ser conduzido de volta para Deus em gratidão. Nosso coração, cheio daquilo que Deus tem nos dado, deveria nos levar de volta para Ele. Mas não, a gente espera ser amassado, moído, para a gente voltar. Gratidão devia ser uma espora excelente para nos motivar a voltar para o Senhor. Mas não é. Por causa da maldade do nosso coração, às vezes Deus tem que amassar-nos para que a gente volte para Ele. O nosso trecho termina mostrando que eles não percebem que Deus é que tem abençoado. Eles acham que é Baal, o Deus da agricultura, que tem dado para eles. Baal é que tem trazido essas coisas. Então o que Deus faz? Ele diz assim: como é meu, eu vou tirar. Versículo 9 em diante: por isso levarei o meu trigo e o meu vinho, arrancarei dela minha lã e o meu linho. Está vendo? Tudo aquilo que eles atribuírem receber de Baal, ele diz: não, é meu. Então sabe o que eu vou fazer? Como vocês não enxergam, vocês não me reconhecem, eu vou tirar, porque é meu. Eu é que dei a vocês, vocês não me reconheceram. Então ele vai retirar para que o povo compreenda que Baal é inútil. Versículo 10: pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, ninguém a livrará das minhas mãos. A ideia é que expor a sua infidelidade vai mostrar que não vale, não leva a nada. Como de fato a idolatria sempre faz. A idolatria é assim, ela cultiva um fascínio por coisas que no final das contas não nos satisfazem. Coisas que você vai sem pensar que é uma religião, até porque você vai na igreja, mas você vai atrás delas com um fascínio tal que isso ganha o seu coração. E Deus precisa então retirar coisas da sua vida, mostrar através de fracassos como você busca os amantes com mais afinco do que você busca o Senhor. No final do trecho primeiro, versículo 13, diz que Deus foi esquecido. Olha lá: eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Aí depois dessa descrição feia, e não é a única, tá? Se você for ler Oséias, são 14 capítulos em que você vai ver assim, uma analogia mais feia que a outra, para descrever a infidelidade do povo, mostrando que o povo age como mulher adúltera, age como uma prostituta, ou um prostituto, alguém que vai buscar relacionamento passional com outros, e não compromisso leal com o Senhor Deus. E aí depois disso tudo você vai dizer: agora Deus vai descer a ripa, porque o versículo 14 começa com portanto, e portanto é como consequência do que você fez, né? Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o seu amor dura para sempre. É por isso que no versículo 14 começa uma virada de espírito ou de humor para com a sua mulher. Versículo 14 diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Atraí-la significa seduzi-la. E sabe o que é espetacular do nosso Deus? Deus é o único amante cujo amor sempre ganha aqueles que são amados. Eu e você amamos pessoas que não nos amam de volta. Deus não. Aqueles que Ele quer atrair, Ele soberanamente os atrai, e eles se achegam ao Senhor. O seu amor não só é doce, é poderoso para trazer você de volta. Então Ele começa a descrever essa graça. E isso não acontece só nesse capítulo. Na verdade, no capítulo 1 Deus descreve juízo, no finalzinho graça. No capítulo 3 diz que Gomer, a esposa infiel de Oséias, vai se envolver com outros homens de novo, e por alguma razão que o texto não explica, ela se torna escrava. E aí depois mostra o amor de Oséias de ir lá trazê-la de volta, comprá-la de volta para que ela seja dele. E no decorrer do livro existe isso. No finalzinho do livro, capítulo 14, é uma analogia de agricultura, para mostrar para o povo que adorava Baal, quem é que dava os frutos. Então o tempo todo Deus está trazendo uma mensagem dura, mas sem esquecer da sua graça. Na verdade, a sua graça sempre triunfa
sobre o pecado do povo, ela é abundante sobre o pecado. Inclusive, várias coisas acontecem que são muito interessantes. Existe uma reversão da situação. Palavras que são usadas no primeiro trecho, do 2 ao 13, de forma negativa, são agora usadas de maneira positiva, do 14 ao 23. Por exemplo, no versículo 3, fala do deserto. Do contrário, eu deixarei nua como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, isto é, ela é alguém que não vai ter nada, vai ser seca, ela vai ficar despida de todos os seus recursos. A ideia de deserto é isso, de não ter vida, né? De não ter recursos. Mas no versículo 14, que a gente acabou de ler, fala que ela vai levá-la para o deserto e falar com carinho. Deserto aqui é sinônimo de levá-la para passear. Aqui não é deserto no sentido árido, é relembrar o que Deus fez lá atrás, quando tirou do Egito, levou para o monte, fez aliança. Deus se casou com o povo no deserto. Ele está dizendo assim, ó, a gente vai trocar aliança de novo. É isso que ele está dizendo. Eu vou atrair você e a gente vai trocar alianças numa renovação dos nossos votos. E é isso que acontece aqui. Outra coisa que a gente vê reversão, os animais. No versículo 12, os animais são aqueles que vão devorar os seus recursos. Olha só, no final do versículo 12 fala: farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Dando essa analogia de que os animais vão destruir o que ela tem. No versículo 18, Deus faz uma aliança com os animais. Olha só, versículo 18: naquele dia, em favor deles, farei um acordo. A palavra no original é aliança. Um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Por quê? Porque ele quer promover um período de paz, em que ninguém vai privá-los das coisas que ele tem. E até o alimento que Deus tirou, na primeira parte, no versículo 22, fala que a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles vão trazer essas riquezas. Então, Deus está promovendo o quê? Ele está promovendo reversão daquele juízo que ele havia trazido. Deus quer seduzir o povo, e o povo é trazido de volta para os votos matrimoniais serem renovados. E perto do final do capítulo 2, assim, lá a partir do versículo 18, existem algumas das palavras mais bonitas de Oséias. Olha só o que Deus diz nos versos 18, 19, principalmente versos 19 e 20. Eu me casarei com você para sempre, e me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. 3 vezes ele diz: eu me casarei, eu me casarei, eu me casarei. Essa ênfase, não é que ele vai casar 3 vezes, é uma ênfase para mostrar que ele está começando o casamento do zero. Ele não fez continha das infidelidades dela do passado. Quando Deus trata o seu povo com misericórdia, e o seu povo peca de novo, ele não fala assim: você fez igual aquela vez. Ele não mantém registrado os erros passados. Deus não faz assim. Ele não faz isso. A sua misericórdia é uma misericórdia que casa de novo. É como se estivesse começando do zero, porque realmente é isso que Deus faz. Ele casa de novo, com justiça, com retidão, com fidelidade. E o resultado desse casamento o que é? É que o povo reconhece o Senhor. Isto é, o povo agora sabe quem é Deus, que era o objetivo de Oséias, que o povo conhecesse o Senhor. Por isso eu quero terminar com algumas aplicações para a gente pensar o que isso nos ensina. Eu acho que, dentre outras coisas, nos mostra que a infidelidade do povo é uma evidência de que nós também temos nossos pecados recorrentes. E nossos pecados recorrentes muitas vezes funcionam como vícios. A gente tem a impressão de que as coisas que nós praticamos com regularidade, eles são vícios, parece que a gente nunca consegue quebrar com eles. Eles nos escravizam de tal forma que você sente que é mais forte do que você. Você até usa expressões assim. O problema dessa linguagem, e é uma linguagem muito resultante da ciência moderna, é que ela distorce, ela chama a nossa escravidão de algo patológico. A gente gosta da palavra vício porque vício tem a ver com doença, né? Alguma coisa assim que você cura como? Através de médico. É tratamento. É alguma disfunção. Você precisa de um cuidado profissional. Vícios, portanto, perderam a ideia de serem adoração. A gente perdeu de vista que quando a gente tem um vício, não importa se é sexo, se é álcool, se é comida,
O que a gente mostra é que nossa devoção vai a essas coisas. Nós adoramos essas coisas. Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser família. Nós adoramos essas coisas. Se elas nos controlam, não é porque elas são mais fortes do que nós, é porque nós nos entregamos a elas. Nós nos sujeitamos a essa escravidão. É por isso que eu amo o capítulo 3 de Oséias. A gente não tem como trabalhar com ele, mas a analogia de que Gomer se tornou escrava, e aí agora Oséias, para ter a sua esposa de volta, ele tem lá que pagar um preço por ela. Essa é uma analogia perfeita do que Jesus faz por nós. É por isso que a Bíblia usa a palavra resgate, redenção. Essa palavra vem do contexto de comprar um escravo no mercado. Olha como a história de Oséias é uma ilustração perfeita do amor de Jesus para conosco. Ele tem que nos comprar de volta. Embora por direito Ele possa exigir que a gente volte para Ele, mas Ele precisa nos comprar de volta. Nós somos dele não só porque Ele nos criou, mas nós somos dele porque agora Ele nos comprou. E o amor dele é um amor que não nos larga, porque Ele quer que a sua glória seja vista em nós. Existe uma outra parte de Oséias que é muito linda, que narra a analogia de que Israel foi como um menino cuidado por Deus desde o início da sua infância, mas que não reconheceu o cuidado de Deus. Está lá no capítulo 11, depois você lê esse texto. Fala assim que Israel foi como um menino. Eu cuidei, eu dei tudo que esse menino precisava, mas esse menino cresceu e me abandonou. E aí quando você pensa assim, não, agora Deus vai dar uma surra, vai pegar a vara e vai dar uma surra nesse menino. Olha o que ele faz no versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Em outras palavras, como é que eu posso deixar que você seja de outro? Você é meu. Você é meu menino. Deus está falando. O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Então, Deus mostra um Deus compassivo. E no final do verso 9 ele fala: pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. O amor de Deus é um amor santo. Agora eu queria fazer algumas observações antes de encerrar. Quando eu falo que o amor de Deus é um amor santo, é que Deus não recebe de volta um menino para que ele continue na sua rebeldia. Eu falei na semana passada e eu vou repetir. Eu falei que o amor de Deus, na semana passada eu falei que o amor de Deus é incondicional, só no que tange a Deus não exigir que a gente primeiro faça alguma coisa por Ele, para Ele nos receber. Não, Deus recebe você do jeito que você é, mas o amor dele não deixa você do jeito que você é. Ele quer transformar você, para você não ser mais do que quem você é. Se eu e você somos infiéis como Gomer foi com Oséias, então Deus quer mudar isso. Por isso o seu amor é um amor santo. Esse texto de Oséias 11 é usado no Novo Testamento para falar de Jesus Cristo. Jesus é o filho que Deus tirou do Egito. Mateus cita Oséias 11 para mostrar que tem um filho que ouve o chamado do seu pai. Israel não ouviu, mas o Salvador ouviu. E Ele é aquele que produz em mim e em você um amor santo, para que a gente responda ao Senhor Deus com fidelidade. Então, eu quero encerrar dizendo a você que nós não podemos permanecer num amor infiel. Eu sei que você e eu temos pecados com os quais nós lutamos. Eu sei que às vezes a gente sente que nós não temos força para isso. Mas a história de Oséias é de que o amor de Deus é mais forte do que a gente imagina. E Ele nos atrai com uma força que só Ele tem. Para quê? Para fazer você amar de forma sobrenatural tanto o Senhor quanto o próximo. Ele quer produzir o amor dele em você. Eu não quero que você pense que o amor de Deus é só de Deus. Ninguém ama como Deus. A verdade é que a Bíblia exige que você aprenda a amar como Deus ama. Então Ele quer que você tenha o mesmo amor sobrenatural de Deus, que consegue amar o próximo, que consegue amar o Senhor, com forças que vêm de outro lugar, não daqui de dentro. Vem de outro lugar. É um amor sobrenatural. A minha oração é que a gente comece a observar as coisas na nossa vida que expressam infidelidade. E preste atenção em como nós repetimos essas coisas. Nós repetimos essas coisas. Elas acontecem de novo e de novo e de novo. A verdade é que poucos de nós podem falar de um pecado que a gente cometeu há 15 anos atrás. Graças a Deus, nunca mais. Se você pensa assim, então sua visão de pecado é muito ruim. Você acha pecado só aquelas coisas bem feias que você só escorregou uma vez na vida. Não é verdade.
A verdade é que aquilo que você fez lá atrás é evidência de um coração que busca outras coisas que não Deus. Aquilo que você faz hoje, mesmo depois de você ter vindo ao culto e falado assim, Deus falou comigo, foi uma bênção, mas você volta para aí, por quê? Porque o seu coração ainda busca essas coisas mais do que Deus. E Deus está falando para você nessa manhã, que Ele quer atrair você. Então responda com um coração humilhado, responda com um coração quebrantado, para que você peça a Deus esse amor sobrenatural que hoje você parece não ter. Hoje parece que esse amor não existe. Hoje você tem a impressão de que ele é só dos outros, ou só de Deus. Mas Oséias foi conduzido por Deus a amar do jeito que Deus amou. Oséias. Se Oséias amou assim, então eu creio que eu e você também podemos amar do jeito que Deus ama. E é isso que eu vou pedir a Ele agora. Feche os seus olhos. Ó Senhor, Tu tens sido um Deus fiel para conosco, mesmo em meio à nossa infidelidade. O Senhor poderia nos destruir por causa das nossas prostituições, por causa dos nossos adultérios, e no entanto o Senhor é compassivo para conosco. Por isso nós te pedimos encarecidamente, não só nos perdoa, Senhor, nesta manhã, mas nos transforma. Que o Teu santo amor nos faça amar como o Senhor ama. Ensina-nos a responder à Tua investida com um coração arrependido, com um amor sobrenatural. Ajuda-nos, socorre-nos, Senhor, e faz-nos vencer os pecados recorrentes de tal forma que a gente enxergue o Teu agir em nossa vida. Queremos que o Cristo que foi Filho obediente viva em nós e nos conduza a um caminho de obediência. Nós fomos unidos a Ele, portanto permita que a nossa união com Cristo produza vida limpa, produza vida santa. É isso que nós carecemos. E nesses dias de infidelidade, nós pedimos que o Senhor nos chame de volta a um amor fiel. Oramos em nome de Cristo. Amém.